Olá, turminha do primeiro ano, que saudade de vocês. Estamos aqui para mais uma aula de português, né? Pós-férias, e é um prazer imenso estar aqui com vocês de forma remota, né? Mas nós vamos passar por isso aí, vamos nos, nos reencontrar, né? E fazermos aí uma festa linda, né? Matando a saudade. Bem, o nosso tema de hoje, o nosso conteúdo de hoje é né, uma das classes mais importantes do nosso português, né, que é o substantivo. No capítulo anterior, nós estudamos o que? Nós vimos por cima o que? A morfologia, que estuda a palavra. O seu processo de formação, a gente viu lá prefixo, sufixo, parassíntese, derivação imprópria, justaposição, aglutinação, enfim, né, uma série aí de conteúdo, né? Mas aqui a gente vai estudar especificamente o substantivo, mas não apenas estudar o substantivo, e sim o papel que ele exerce, tá certo? Dentro de uma frase, seja ele no contexto sintático, seja ele no contexto semântico, seja ele, enfim, qualquer contexto. Qual é o papel desse substantivo? Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa videoaula, certo? Então, os itens que eu vou abordar nessa aula é o que? São o que, na verdade? Classificação dos substantivos, sua flexão e o seu grau. Tá certo? Então, desde já, vamos iniciar aqui com o conceito, né? O conceito e suas esferas. O que é substantivo? O que é substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos, sensações, qualidades, lugares, pessoas e uma série de coisas. Lembre-se, tudo que tem nome é substantivo. Tudo que tem nome, tudo que existe ou inexiste, porque pode ser seres inanimados também, seres fictícios. Tudo que existe, que não existe, mas que pode ser criado, eu posso dizer o quê? É substantivo. Certo? Ok? Então, na semântica, que é o sentido, certo? O substantivo é uma palavra que nomeia todos esses seres, objetos, sentimentos, sensações, entre outros, na semântica. Na morfologia, a gente estuda o que dele? O número, o gênero e o grau. Pessoal, o que é o número? Singular, plural, gênero, masculino, feminino, grau, aumentativo, diminutivo. Tá certo? Então, a gente vai estudar isso aqui. Sua importância vem do fato dela, né, dessa classe aí, ser o tipo de palavra que utilizamos para nos referirmos a tudo que existe ou não. Por isso a sua importância, por isso o seu papel. Porque o fato de nós nos referirmos a tudo que existe ou não, pode existir ou não, tá certo? Mas a gente pode se referir a um substantivo, ok? Exemplo aí, ó, livro, fada. Fada eu sei que não existe, mas é fictício? Mas é um nome, tá certo? Então, é um substantivo. Bruxa, não existe. Não existe, tá certo? Mas pode ser inventado? Pode ser, ó, imaginado? Pode ser criado? Pode. Tá certo? Por quê? Porque o substantivo não é só seres que existem, mas também seres, ó, que vêm, que são criados, que são inventados. Ok? Lâmpada, medo, Henrique, Deus, tijolo, menino, jacaré. Olha só, tá certo? Percebeu que tudo tem nome, tudo que tem nome é substantivo. Ok? Beleza? Show. Vamos lá para o próximo slide. Sua classificação. Agora vamos para os tipos de substantivo. Quais são os tipos de substantivo? Comum. A gente tem aqui, pessoal, uns 9, tá certo? Para critério didático, a gente tem uns 9 tipos de substantivo. Claro que, por exemplo, tem substantivos que vão ficar subdivididos, tipo sobrecomum, comum de dois, enfim, né?
Mas, para critério didático, né, para ensinar, para termos aí uma lista, nós temos 9, certo? Mas a gente sabe que existem muito mais. Então, pronto, substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma o quê? Geral, de forma genérica. Então, eu tenho uma palavra que designa um ser de mesma espécie de forma geral, é um substantivo comum. O professor deu um exemplo aí, pessoa. De forma geral, designa o quê? Para todo mundo, ou não? Sim, é a mesma espécie. Casa, também. País, escola, prato, camisa, xícara. É um substantivo comum. Por quê? Porque designam seres da mesma espécie de forma ampla, de forma genérica. Pessoa é comum para mim, é comum para você. Casa é comum para mim, é comum para você, para todos. País é comum para mim, para você, para todos. Por isso que é um substantivo comum, ok? Já o substantivo próprio, enquanto o substantivo comum é para todos, o próprio é particular. O próprio é específico. Por isso que nós temos nomes diferentes. Por isso que os países são diferentes, têm nomes diferentes. Por isso que as instituições têm nomes diferentes. As escolas literárias têm nomes diferentes. Por quê? Porque são seres em particular. Se eu digo pessoa aqui, para todo mundo, pessoa é comum. Agora, se eu digo Henrique, será que Henrique é comum para todo mundo? É óbvio que não. Ok? São seres em particular, são seres específicos. Tá? E por isso que devem ser grafados com o quê? Com letra maiúscula. Por quê? Porque são palavras que particularizam seres, países, cidades, estados, né, da mesma espécie. Percebeu que o próprio, ele particulariza, ele não generaliza. O comum, ele generaliza. O Henrique aqui, professor, não é o mesmo Henrique, por exemplo, se alguém tiver me assistindo lá, não sei, bem longe aí, não me conheça, certo? Eu não sou o mesmo Henrique. Ok? Por quê? Porque é um ser em particular. Ah, tem vários Henriques. Por isso, pessoa tem várias. Não, para o sentido, né? Claro que existe, mas pessoa, é pessoa para todo mundo, casa é casa para todo mundo, país é país para todo mundo. Tá certo? Diferentemente. Aí, ó, como eu digo, Brasil, olha só, Ceará, Cecília, Gustavo, Ana, Brenda, Argentina, Santa, Carol, Letícia, e o Hanna, né? Sei lá como é que chama. Tá certo? Então, tudo isso são seres em particular. Oi, Camila. Particular. Camila, eu tô chamando qualquer pessoa, é? Não. Olha, vem cá, Camila. Ó, particular. Por isso que é um próprio. Substantivo próprio, é particular. Não é para todo mundo. Tá certo? Beleza? Ok? Show. Então, isso aí é um substantivo próprio. Olha um exemplo aqui, ó, de substantivo próprio. Nome de continentes, planetas e oceanos. Pessoal, exemplo aí, continente americano, continente americano, africano, né? África, por exemplo, né? O continente africano, planeta, planeta Terra, enfim, oceano, oceano Atlântico, tá certo? Tudo isso, substantivo próprio. Por quê? Porque é particular. Tá entendendo? É particular. São coisas diferentes para todo mundo. Beleza? Nome de escolas literárias, romantismo, realismo, classicismo, quinhentismo, entre outros, simbolismo, ok? Nome de escolas literárias, por isso que você, se você observar aí nas minhas aulas, eu sempre coloco com letra maiúscula, tá certo? Regiões também se escreve, se grafa com letra maiúscula, região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Olha só, nome de times, Santa Cruz,
Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Ceará, Goiás, São Paulo. Nome de times também. Por quê? Particular. É um substantivo próprio, tem sentido particular. Por isso que é próprio. Tá certo? Beleza? Outro. Substantivo simples. Olha só como é simples. Caracteriza um tipo de substantivo que apresenta apenas um radical. Professor, quer dizer que um substantivo, ele pode ser simples, ele pode ser comum, ele pode ser concreto? Pode, gente, pode sim. A gente vai ver aqui que as palavras não são unicamente aquilo não, porque vai depender do seu contexto, vai depender. Eu, por exemplo, eu tenho uma frase, uma palavra, quando eu inverto a sua ordem, eu posso mudar o sentido. Ela deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Tá certo? Então, um substantivo aqui, uma palavra, por exemplo, eu vou pegar aqui mulher. Mulher é um substantivo comum, é um substantivo simples, é um substantivo concreto, é um substantivo primitivo, olha só. Ah, isso quer dizer que um substantivo não vai ser só tipo concreto, só simples, só. Não, ele pode ser vários. Henrique, olha só, Henrique, por exemplo, é próprio, mas ele pode ser o quê? Simples. Tá certo? Ele pode ser o quê? Ele pode ser concreto, só não vai ser comum. Por quê? Porque Henrique é nome de pessoas. Então ele não vai ser comum. Ok? É particular. Beleza? Show. Então, substantivo simples caracteriza um tipo de substantivo que apresenta apenas um radical ou uma palavra. Por exemplo, papelão, mulher, caneta. Tá certo? Beleza? Então, é substantivo simples. Como se flexionam? Veja, quando a gente fala a gente fala em flexão de gênero. Quando a gente fala em flexão, na verdade, a gente está dizendo a mudança. O substantivo pode mudar? Claro que pode. Pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser singular, pode ser plural, pode ser aumentativo, pode ser diminutivo. Isso a gente chama de flexão. Tá certo? Só que a flexão, a gente fala em flexão, tem vários exemplos, várias flexões. Se eu quero só flexão de gênero, eu quero flexão só de número, de grau, tá certo? Então, como se flexiona? Flexiona-se em gênero, feminino, masculino, número singular plural e grau, substantivo, aliás, aumentativo e diminutivo. A flexão de gênero. Na flexão de gênero tem aqui, pessoal, os substantivos biformes, os substantivos heterônimos, os substantivos uniformes, se dividem aí, né, em comum de dois e sobre comum, tá certo? Inclusive, eu vou mudar aqui, eu vou vir aqui para cima, para vocês enxergarem melhor a tela, certo? Aí, o que é um substantivo biforme? Bi já está logo dizendo. Apresentam duas formas, ou seja, uma feminina e outra masculina. Então, o biforme eu vou ter duas, dois, ó. Eu vou ter duas formas. Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Ok? Então, isso aí a gente chama de gênero biforme. Exemplo, menino, menina. Avô, avó. Advogado, advogada. Olha só, eu tenho duas formas. Aliás, eu tenho uma forma para cada gênero. Duas formas. Tá certo? Então, por isso que é bi. Então, eu vou ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Biforme. Certo? Beleza? Substantivos heterônimos apresentam formas, né, para ambos os gêneros, porém, com radicais distintos. Olha só. Os heterônimos, hétero vem de diferente, apresentam formas, tá certo? Formas para ambos os gêneros.
porém com quê? Com radicais distintos. Exemplo, mulher, homem. Professor, peraí. Quando o senhor colocou lá no biforme menino e menina, eu não tenho duas formas? Tem. Mas, professor, no heterônimo também eu tenho duas formas. Mas preste atenção, ó. No biforme, eu só tenho o quê? Um radical. Um radical aqui para o feminino, tá certo? E para o masculino, eu tenho o mesmo radical. Só que eu tenho duas formas. No heterônimo, eu vou ter dois radicais, não só um radical, eu vou ter dois radicais, tá certo? Também com formas diferentes, é claro. Se eu vou ter dois radicais, eu vou ter formas diferentes. Então, mulher, homem, boi, vaca, sogro, aliás, sogro, sogra não, sogro vai ter o mesmo radical. Genro e genro e deixa eu ver, fala agora, deu um branco aqui. Genro, nora, né? Genro, nora. Olha só como mudou. Genro tem um radical, nora tem outro radical. Pessoal, e cunhado e cunhada? Cunhado e cunhada tem o mesmo radical. Tá certo? Então é biforme. Tá certo? Heterônimos é quando eu tenho radicais diferentes. Do exemplo que eu dei, mulher, homem, né? Genro, nora, beleza? Então são radicais diferentes. Substantivos uniformes. Agora sim. Agora aqui nos substantivos uniformes, só tenho uma forma para os dois gêneros. Tá certo? Só tem forma para os dois gêneros. Essa comum de dois pode ser sobre comum ou epiceno. Olha só, o comum de dois, eu apresento uma forma para ambos os gêneros, diferenciado somente pelo artigo a e o artigo o. Então, eu tenho só para os dois gêneros. Eu diferencio como? Pela presença do artigo a e do artigo o. Pessoal, exemplo, o estudante, a estudante. Como é que eu sei que é masculino? Pelo o. Quando é que eu sei que é feminino? Pelo a. Estudante muda? Não, estudante eu tenho tanto para diferenciar o que? O artigo. Isso é um de dois. É um gênero comum, porque é para os dois, tá certo? E é de dois o que? Gêneros, por quê? Porque para o masculino, outro para o feminino. Tá certo? Então tem a presença do artigo, o ou a. O sobrecomum, sobrecomum, olha só como é mais complicadinho. Apresenta uma forma e um artigo masculino. Ambos os gêneros, por exemplo, a criança, o indivíduo, a pessoa, o gênio. Preste bem atenção. Eu uso o O ou A. Eu diferencio pelo O ou pelo A. Aqui no sobrecomum, não tem. Não tem esse negócio. Então, a criança, tanto ser o sexo, né? Masculino quanto feminino. A criança aqui vai ser tanto para o masculino quanto o feminino. O indivíduo, tanto vai ser para o masculino quanto para o feminino. A pessoa, eu não tenho o pessoa, então a pessoa vai ser tanto para o masculino ou para o feminino. Pessoal, mas como é que eu vou saber que se é homem ou é mulher? Pelas características que você der no contexto lá. A criança, por exemplo, a criança estava muito animada com o carrinho que seu pai deu. Tá certo? Olha só, dá para diferenciar? Dá. Ok? Beleza? O indivíduo não tem a indivídua. Tá certo? O gênio não tem a gênia. Não tem. Então é sobrecomum. E o epiceno, utilizado para distinguir os animais, macho ou fêmea. Só é epiceno se tiver macho ou fêmea, certo? Para distinguir os animais. Então, os epicenos apresentam uma forma e um artigo, masculino ou feminino, para ambos os gêneros. Por exemplo, a piranha.
A piranha macho, a piranha fêmea. Tá certo? Beleza? Cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Eu não tenho um cobro. Beleza? Show? Então, isso aí. Então, epiceno é só você lembrar animal. Sobrecomum. Sobrecomum não tem esse gênero. Não tem essa questão de diferenciar, não. Tá certo? É uma única forma. Por isso que é uniforme. Uma única forma para os dois gêneros. Ok? Um eu boto o artigo. Outro não tem. Tá certo? Porque é sobrecomum e o outro é epiceno. Beleza? Flexão de número pode ser no singular ou no plural. Singular indica um ser, coisa, objeto, por exemplo, casa, criança, voz. Beleza? E o plural indica o quê? Dois ou mais seres, coisas, objetos. Por exemplo, casas, crianças, vozes, mulheres, pessoas, canetas, motos, carros. Então, plural sempre indica mais de um ser, enquanto singular indica apenas um. Observação. Alguns substantivos são empregados somente no plural, hein? Cuidado com isso, hein? Alguns substantivos são empregados apenas no plural. Por exemplo, costas. As minhas costas estão doendo. Os meus óculos. Trevas, núpcias. Não tem núpcia? Núpcias. Dentre outros. Pires, ônibus. Ok? Tudo isso são substantivos que são empregados apenas no plural. Pessoal, e como é que eu vou saber que está no singular? É simples. O artigo. Os pires, para dizer que é mais de um, e o pires, para dizer que é apenas um. Os ônibus, para dizer que é mais de um, e o ônibus, para dizer que é só um. Então, o plural aqui, e o singular, vai se dar pelo artigo. Beleza? Show? Formação do plural. Aqui, a formação do plural do substantivo simples. Todas as palavras que terminam, né, em vogal e de tom oral, ao acréscimo de S, todas terminou em vogal e de tom oral, põe logo o quê? O S. Exemplo, chapéu, chapéus. Sofá, sofás. Bola, bolas. Por que, professor, o senhor acrescentou o S? É simples. É porque terminou em vogal. Olha só, sofá terminou em A. O plural se dá como? É só acrescentar o S. Pessoa, chapéu terminou com ditongo. É só acrescentar o quê? É só acrescentar o S. Então, terminou com ditongo ou vogal, acrescenta o S. Se fosse o plural de Henrique, Henriques. Bolo, bolos. Tá certo? Mão, mãos. E assim vai. Ok? Então, terminou com vogal, acrescenta o S. Terminou em N, acréscimo de quê? De S ou ES. Se terminar em N, duas pernas, certo? Você acrescenta o quê? O S ou ES. Por exemplo, cânon, cânones, hífen, hífens ou hífenes, tá certo? Pólen, pólens ou pólenes. Então, você pode acrescentar aí. Beleza? Terminou em N, acrescenta o S ou o ES. Terminado em M, ao acréscimo de quê? NS. Olha só, por exemplo, álbum, álbuns. Homem, homens. Item, itens. Então, terminou em M, bota NS. Terminou em R e Z, ao acréscimo de quê? De ES. Por exemplo, sonar, sonares. Raiz, raízes. Sênior, senhores. Ok? Beleza? Júnior, juniores. Senhor, senhores. Gravidez, gravidezes. Vez, vezes. E assim vai. Ok? Beleza? E detalhe, esse plural aqui das palavras que terminam em R e Z também serve para as palavras estrangeiras, tá certo? Por exemplo, hambúrguer, hambúrgueres, blitz,
blitzes, e assim por diante, certo? Não vale também para as palavras estrangeiras. Terminados em AL, L, OL, o L, troca-se por L, olha só, troca-se o L por IS. Presta atenção, terminou em L, bota aí S. Canal, canais. Farol, faróis. E assim por diante. Olha, quintal, quintais. Mal, males. Olha só, cônsul, cônsules. Hotel, hotéis. Anel, anéis. Então, terminou com L, acrescenta o IS. Beleza? Show, 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 show. Terminados em IL, o plural pode se dar de duas maneiras. Se for oxítono em IS, por exemplo, canil, canis. Barril, barris. Olha só, gentil, gentis. Funil, funis. Beleza? Ok? Então tá aí, oxítono terminado em IS. Ó. Paroxítonos em eis, por exemplo, você vai acrescentar lá, né? Então você pode ter dois plurais, né? Míssil, mísseis. Fóssil, fósseis. E assim por diante. Terminados em S, fazem o plural de duas maneiras também. Olha só, terminou em S. Monossílabos ou oxítonos, mediante o acréscimo de ES, por exemplo, olha só, as, ases, retrós, retroses, e paroxítonos ou proparoxítonos permanecem invariáveis, por exemplo, o ônibus, os ônibus, o lápis, os lápis, o pires, os pires, e assim por diante. Beleza? Então, se terminar em S aí, admite maneiras aí. Admite nos monossílabos ou oxítonos, mediante o acréscimo de ES, então você vai acrescentar o ES, ou então, né, os paroxítonos, que permanecem invariáveis, né? Como eu falei já anteriormente. Terminados em ão, tem um plural de três maneiras. Aí, aqui é o mais complicado, gente. Porque terminou em ão, tem três maneiras de se fazer. Os que terminam em ão, não são todos. Olha um exemplo aqui, ó. Substituições, por exemplo, falcão, falcões. Substituindo um ão por ães, por exemplo, escrivão, escrivães. E substituindo ão por ãos, por exemplo, cidadãos. E tem muita gente que fala cidadões. Então, as palavras que terminam em ão, dependendo da palavra, pode ter plural em ões, ães ou ãos. Irmão, irmãos. Cidadão, cidadãos. Não existe cidadãos. Limão, limões. Não existe limãos. Ele me dá 10 limões aí. Tá certo? Então, terminado em X, ficam invariáveis. Por exemplo, o látex, os látex. Olha só. Cuidado, viu, gente? Se terminar em X, não muda nada. Não existe os látexes. Certo? Aí, ó. Os látex, o látex. O tórax, os tóraxes. Certo? E assim por diante. Show! Flexão de grau, como é que se dá? O grau está relacionado ao tamanho das coisas e dos seres. São classificados em grau aumentativo e grau diminutivo, sendo constituídos através de dois processos. O analítico, que é o acréscimo de outra palavra, o sintético, que é o acréscimo de sufixo. Por isso que foi bom você ter estudado lá a formação das palavras para saber o que é um sufixo. Então, no grau analítico aqui, né, eu acrescento outra palavra. No sintético, eu acrescento um sufixo. O sintético é a forma reduzida. O analítico é a forma toda, é a forma desenvolvida. Então, acréscimo de outra palavra, por exemplo, menino, vai dizer que o menino tem uma estatura boa, né? Grande. Então, eu coloco lá, menino grande. Menino pequeno. No sintético, como é que fica? Eu acrescento o sufixo. No analítico, eu apenas acrescento outra palavra.
No sintético, eu acrescento o sufixo. Por exemplo, menino, menininho, que é o diminutivo. Meninão, o aumentativo. Percebeu aí que menininho, meninão, eu acrescentei o sufixo inho e o sufixo ão? Pronto. No sintético, eu acrescento os sufixos. Pessoal, dê um exemplo aí. Se fosse analítico, a palavra casa, no grau analítico, como é que fica? Casa pequena, casa grande. No sintético, ficaria como? O acréscimo do sufixo. Casinha, casarão. Tá certo? Beleza? E assim vai. Homem, se fosse homem, no analítico ficaria como? Homem pequeno, homem grande. Se fosse no sintético, homenzinho. E se fosse aliás, no sintético diminutivo, homenzinho. Se fosse no aumentativo, seria como? Homenzarrão. Rapaz, rapazinho. No aumentativo fica como? Rapagão. E assim vai. Tá certo? Beleza? Show de bola. Próximo. Substantivo composto. Faltou o O aqui, tá certo? Você acrescenta aí, faltou o composto aí. É considerado composto aquele que é formado por mais de uma palavra. Olha, enquanto o simples é formado por apenas um, composto é por mais de um. Ou seja, no mínimo, duas. Certo? Em vários casos, há o uso do hífen e em outros casos não precisa do uso do hífen. Então, para ser composto, não necessariamente precisa do hífen. Pode vir com hífen ou sem hífen. Beleza? Ok? Então, tá aqui, ó. Exemplo, ó, pombo, correio. Eu tenho duas palavras, ó. Pombo, correio. Por quê? Porque é composto. Amor perfeito. Aí, ó. Amor perfeito. Ok? Pessoal, deu um exemplo aí em que não venha com hífen, é simples. Girassol. Pontapé. Olha só, pontapé tudo junto, não tem hífen. Girassol, tudo junto, não tem hífen. Ok? Belezinha? Show de bola? Aguardente também, água mais ardente, ó, não tem hífen. Show de bola? Mas também há casos em que não há uma separação das palavras, tá aí, ó. Perna longa, passatempo e aguardente, como eu acabei de dar um exemplo. Show? Próximo, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto. Primitivo, está logo dizendo, é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. É aquele que, em sua essência, é o primeiro, por isso que é primitivo, é de origem. Ou seja, ele não veio de nenhuma outra palavra, ele é primitivo. É aquele que serve de origem para a formação de outros substantivos. Então, eu tenho lá, ele é o primitivo por quê? Porque ele é de origem, ele não veio de nenhuma outra. Os que vierem a partir dele é o que a gente vai chamar de derivado. Exemplo, um exemplo aqui, ó, ferro. A palavra ferro. Ferro é primitivo. Como é que eu sei que é primitivo? Porque ferro não deriva de nenhuma outra palavra. Ok? Pessoal, mas ferreiro. Ferreiro vem de quê? Vem de ferro. Então, ferreiro é derivado. Ok? Ferro é primitivo, ferreiro é derivado. Beleza? Outro, pedra não deriva de nenhuma outra, por isso que é primitivo. Outro, amor não deriva também de nenhum outro, por isso que é primitivo. E carro também não deriva. Então, o derivado vai ser o contrário. O derivado é que existe a partir de outro, ele vem de outro, é formado a partir de outro. Por isso que o primitivo serve de origem. Olha o exemplo. Ó. Exemplo aqui, ó. Tem lado de ferro, né? Aqui, ó. Ferraria, ferreiro, ferradura, ferrão, ferrinho, ferragem, tá certo? Carro, carrinho, carrão, carruagem, pedra, pedreiro, pedrita, pedregulho, pedreira. Olha só, tudo derivado, por quê? Porque deriva de pedra e assim por diante. Ok? Show? E o substantivo concreto? É um tipo de palavra que existe fora do campo da imaginação e da consciência. Normalmente são coisas que podemos ver ou tocar. Normalmente, mas esse conceito é um pouco vago, assim, a questão do ver, o tocar, o ser concreto, né? Porque, por exemplo, sei lá, vou botar fogo. Fogo. Como é que eu vou saber que fogo é concreto ou se fogo é concreto ou abstrato? Depende do contexto.
Por isso que é muito vago dizer o que é um substantivo concreto e substantivo abstrato. Por exemplo, diga assim, o fogo da paixão, o, o fogo da paixão que sinto pela minha namorada é intenso. Esse fogo é o que? É o fogo, no sentido literal, é o fogo mesmo, propriamente dito? Não. É a intensidade do amor. Diferentemente de, fulano está tocando fogo na cama. Olha, aí esse fogo é concreto. E o fogo da paixão é abstrato. Beijo. Vai depender. Vai depender. Tá certo? Vai depender do contexto. Beleza? Ok? Show de bola. Eu digo assim, outro exemplo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver um exemplo, já dei o exemplo de fogo. Toque. Toque, como é que eu vou. O toque. Como é que eu vou saber que o toque é concreto ou abstrato? Vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Tá certo? Eu digo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Fulano tem toque, que é um desvio, né? Parece que é uma doença. Doença que eu digo assim, um distúrbio, né? Distúrbio psicológico. Parece que é toque, né? Toque. Olha, doença. Já o toque de tocar, né? Já seria o quê? Já seria concreto. Tá entendendo? Então, concreto é muito relativo, vai depender de muita coisa. Mas, claro, tem situações que só pode ser concreto. Por exemplo, aí, ó, capacete, câmera, tijolo, pote, carro, tudo vai ser concreto. Ok? Beleza? Show. Próximo. O abstrato, olha. É um tipo de palavra apenas no mundo abstrato, ou seja, na consciência de alguém. Os sentimentos são amor, desejo. Existem vários autores, pessoal, vários gramáticos que definem abstrato como formas diversas, né? Abstrato. Só que o que eu digo para vocês, para mim, certo? Particular, fica mais fácil para vocês entenderem. O substantivo abstrato, para mim, certo? É aquele que depende do ser humano para existir. Exemplo, amor. O amor só existe se alguém amar. O desejo só existe se alguém desejar. A saudade só existe se alguém senti-la. A lembrança só existe se alguém lembrar. Percebeu que o abstrato depende de uma ação humana? Então, o abstrato vai ser uma ação, um sentimento, uma característica, tá certo? Aí vai ser um substantivo abstrato. Ok? Beleza? Show? Pessoal, deu um exemplo aí, o concreto, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Carro. Um carro, uma pedra, sei lá, qualquer coisa disso aí, palpável. Para existir, precisa do ser humano. O ser humano que eu digo, pessoal, né, da ação do ser humano, certo? Precisa? Não necessariamente. Tá certo? Beleza? Então, cuidado com isso aí. Já os substantivos coletivos são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Então, coletivo, para não dizer, comprei, eu vi, sei lá, 50 estrelas no céu. Diga logo, eu vi uma constelação. Eu sei que são várias estrelas. Tá certo? Aí eu vi, sei lá, 300 ilhas. Arquipélago, diga logo que de um arquipélago. Tá certo? É uma forma de você poupar as palavras, porque substantivo coletivo é uma palavra só que indica um grupo. Tá certo? Tá aí, agrupamento de pessoas. Então, substantivos coletivos de pessoas. Ó. Aí tem aí, ó, substantivo coletivo de pessoa. Assembleia, que é o grupo de pessoas. Banca, grupo de examinadores. Banda, grupo de instrumentistas. Bando, grupo de desordeiros. Batalhão, grupo de soldados. Isso aí é coletivo para pessoa. Tá certo? Coletivo para animal, alcatel.
Para não dizer, eu vi 300 lobos. Só você dizer, eu vi uma alcateia. Olha só, eu vi, sei lá, milhões de pássaros. É só dizer, eu vi um bando de pássaros. Tá certo? Eu tenho 10 bois. Eu tenho uma boiada. Tá certo? Aí, grupo de burro. Burricada. Grupo de camelos, né? E dromedários. Uma cáfila. E assim por diante. Beleza? Substantivo coletivo de planta. Arvoredo. Conjunto de árvore. Então, eu tenho um arvoredo na minha casa. É um conjunto de árvore. Um bosque. Conjunto de árvores também pode ser, ó. Buquê. Conjunto de flores. Caixa ou penca. Conjunto de frutas. A gente chama lá banana, né? Tá certo? Uma penca de banana. Carvalhal ou reboredo. Reboredo, né? Conjunto de carvalhos. Cabidela, conjunto de moedas. Não é galinha, hein? Conjunto de moedas e por aí vai. Show. Substantivo coletivo de objeto. Um arsenal, grupo de armas. Biblioteca, grupo de livros. Cinemateca, olha aí, grupo de filmes. Grupo de textos ou músicas, coletânea. Então você vê aí que uma palavra só resume um grupo. Isso é o coletivo. Beleza? E a curiosidade aí, para a gente encerrar, ó, alguns substantivos coletivos de unidade de tempo são dia, semana, mês, ano, bimestre, semestre, trimestre, década, século, milênio. Aí são substantivos coletivos de tempo, de unidade de tempo aí. Então tem um dia, 24 horas, uma semana, 7 dias, mês, 30 dias, né, por regra. Bimestre, 2 meses, semestre, 6, e assim por diante. São coletivos também, que indicam unidade de tempo. Certo? O dicionário serve, entre outras coisas, para ampliar o conhecimento dos substantivos coletivos, uma vez que, além da definição do vocábulo, seja animal, planta ou ser, também designa seu substantivo coletivo, se houver. Substantivo coletivo de faculdade é universidade, de mapa é atlas, de estrela, constelação. Beleza? Ok? E daí o último slide, uma atividade para vocês. Atividade 1, página 28 e 33. Ok? Aí vocês fazem um praticando, que é a página 34 a 36. QR Code da página 28, assistam lá, tá certo? A introdução. O DH e complementares, páginas 36 a 38. Qualquer dúvida, não se preocupe que eu vou fazer um vídeo respondendo algumas atividades aqui, algumas questões consideradas mais difíceis para a videoaula de vocês aqui, ok? Desde já, ó, um beijo, um abraço, muita saudade de vocês, estudem, tá certo? E muita responsabilidade, compromisso, determinação, hein? Tchau, tchau. Beijo.